Sr. Presidente da Câmara, Luís António Machado, Sra. Vereadora da Doutora Carlos Ramos, professor, mestre, pensador, advogadores, os senhores e ministros. Doar uma parte da nossa biblioteca é um desapego afetivo e simbólico que não tem equivalente. É um ato de amor puro, uma entrega vingadora, um convite a que um leitor qualquer, no vício da sua curiosidade e espanto, possa um dia revisitar as palavras que outrora foram o seu alimento e compreender. São Jerónimo dizia que o escrito apodera-se dos sentidos. Um livro é um símbolo de autoridade. Basta ver o léxico latino, a autoridade. Nele está o de autor. Basta lembrar a fogueira de livros de novo ao longo da nossa história para perceber que um livro é um símbolo de autoridade. Um livro pode ser uma ameaça, mas uma biblioteca será aquilo que Jorge Luís Borges chamou o universo, nessa sua biblioteca de Babel. Também Humberto Eco reflete no seu livro A Biblioteca sobre esse universo do que falava Borges. Ou seja, se a biblioteca é, como dizendo Borges, um modelo do universo, tentemos transformá-lo num universo à medida do homem. O gesto do professor Eduardo Lourenço, ou doar mais de 3 mil livros, a maioria de literatura, a Coimbra, leva-me novamente a Borges e à picatória O Amor da Sua Vida, Maria Cordama, no livro Os Conjurados, escreveu ele. É seu este livro, Maria Cordama. Sempre foi seu. Só podemos dar o que já tivemos dado. Só podemos dar o que já é. Talvez o professor Eduardo Lourenço tenha sentido que só podia dar a Coimbra o que já não era seu. Essa memória que a literatura ilumina e transforma. Para os gregos antigos, a memória era a mãe das musas. Coimbra, como sabeis, é uma polis de bibliotecas. E hoje fica mais grande. O professor Eduardo Lourenço, em 2008, na Guarda, numa cerimónia equivalente, disse: com esta coleção, estou dizendo adeus a mim mesmo e estou preparando o mais confortável dos tempos. O professor Eduardo Lourenço, ao longo da sua vida, sempre escreveu sobre terrenos minados, onde era quase impossível pôr o pé, onde era quase impossível pensar sobre o já pensado. Tal como Penélope, surpreende porque acrescenta, desnuda os mitos que há em nós, veste da esperança que nos alimenta a memória. O professor Eduardo Lourenço é um sedutor da palavra. Aproxima-se dela sem a desejar. Envela-se na sua semântica e oferece-nos um mundo das coisas difíceis com a delicadeza de uma pétala. Trata a palavra como filigrana. Escancara as janelas a todas as aprendizagens. Por elas entram as explicações dos mitos e as verdades esculpidas nas paredes brancas, caiadas daquilo que é o ser português. Não é possível conhecer o pensamento do professor Eduardo Lourenço sem dedicar a sua obra referencial, Heterodoxia. No prólogo sobre o espírito da heterodoxia, em 1949, o desenho do mito germânico de Bidar, ou seja, a serpente que morde em círculo a própria cauda, surge como um símbolo de sugestões perpétuas. Palavras do professor. Uma espécie de cadeia de união, digo eu, da inevitabilidade dos seus contratos.
a impossibilidade de percorrer o caminho da verdade, sem verdade. É um fio de luz da metafísica aristotélica. É ela própria também uma desconstrução do absurdo. E tudo isso está nesta obra referenciada. Como escreveu o professor Eduardo Lourenço, é a heterodoxia. É a consciência absoluta da pluralidade histórica das heterodoxias. Ou ainda, de outra maneira, é a heterodoxia. É a humildade do espírito. O respeito simples em face da divindade inesgotável do verdadeiro. Vivemos um tempo, com palavras do professor Eduardo Lourenço, onde a honestidade é honesta pela desonestidade dos honestos. É bom lembrar que em Coimbra, foi em Coimbra, que o professor Eduardo Lourenço, com apenas 22 ou 23 anos, começou a escrever na revista Vértice recensões literárias sobre Carlos de Oliveira, Fernando Namora, Joaquim Ferreira, entre outros. Mas o melhor é dizer que escreveu praticamente sobre grandes vultos da literatura e da filosofia, de que destacam Antero, António Sérgio e Fernando Pessoa. Mas foi na revista filosófica, dirigida pelo professor Joaquim Carvalho, que publicou estudos sobre Sartre, Kierkegaard ou Camus, na década de 50. O professor Eduardo Lourenço, Jorge Steiner e Humberto Eco são atualmente três pilares da luz da Europa, ou de luz da Europa, onde somos todos gregos, como escreveu Schiller. Gostaria de viver num convento onde o superior fosse Álvaro de Campos, como se um dia. Trago disso uma pequena passagem do poema de Álvaro de Campos. A melhor maneira de viajar é sentir. Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as maneiras. Sentir tudo excessivamente. Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas.